Aleluia. Tá ligado aqui. Só que tá chiando. O outro, não, tá carregando. O sonoplasta está em São Paulo, irmãos. Era para você ter dado glória a Deus por isso. Está se atualizando. Workshop abençoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Tá bom o som para aí? Tá bom? Amém. Aqui tá bom. Então vamos lá. Queridos irmãos, mais uma vez a parte do Senhor a todos. Boa noite. Estamos aqui para mais uma terça-feira de ensinamento da palavra do Senhor. E hoje nós estamos na nossa 9ª mensagem sobre adoração bíblica. Penúltima de 10 mensagens. Terça-feira que vem, em nome de Jesus, estaremos encerrando essa saga de mensagens com o tema adoração na igreja contrastada com adoração no Antigo Testamento. Escute só. Já falamos aqui, culto e adoração que Deus almeja, vocabulário bíblico, a essência do culto na Bíblia, adoração e os sentidos, o preparo para a adoração, a prática da adoração, os efeitos da adoração, exemplos da adoração, que foi a terça-feira passada, pode deixar como estava, obstáculos da adoração, e na terça-feira que vem vamos estar encerrando, provavelmente vamos fazer um culto abençoado com alguma comida, convidar uma cantora, um cantor, para estar aqui conosco na terça-feira que vem, para nós encerrarmos mais essa conferência sobre adoração bíblica, e já estamos pedindo direcionamento a Deus para que nós possamos, na próxima terça-feira, após terminar essa série de mensagens, trabalhar uma outra temática ou falar sobre algum livro bíblico de forma expositiva. Amém? Você tem um celular aí, se você tem, desligue ele, coloque no silencioso, por favor. Norma aqui da casa, evite conversar e levantar para tomar água. Você que está em casa, Jonathan, vê se está tudo ok o som lá da live para mim. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Você pode pegar sua Bíblia também e compartilhar conosco em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, estamos mais uma vez aqui na tua casa e viemos ouvir a tua voz. O Senhor está aqui e nós cremos que o Senhor fala através da sua palavra. Espírito Santo, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Queremos sair daqui mais crentes do que entramos. Queremos sair daqui aprendendo mais de Ti, que é manso e humilde de coração. Fala com a Tua igreja de uma maneira especial e que possamos glorificar o Teu santo nome para todo sempre. Toca a minha mente, no meu coração, as minhas faculdades mentais, as minhas cordas vocais, para que eu possa transmitir aquilo que eu pesquisei, que eu estudei, que eu orei à Tua igreja. E que possamos juntos ser alimentados para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que todos digam amém. Olhe para o seu irmão aí. Olhe, irmão, para ele. Pergunta, você está feliz, irmão? Dê a paz do Senhor para ele. Às vezes senta do lado do irmão, nem dá a paz do Senhor para o irmão. Senta e sai e nem dá a paz do Senhor para o irmão. Deus te abençoe, tudo bem? Como foi sua semana? Como foi seu dia? Amém, irmão? Agora você vai ser mais ousado. Fale para ele, se tem janta lá? Amém? Se ele falar que não, te vira. Leve ele para jantar na sua casa hoje, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Amém? Quebrado o gelo, então vamos falar sobre obstáculos da adoração. Vamos lá. Queridos, nosso tema hoje é obstáculos da adoração. Nós sabemos que, por si só, não é fácil chegar até aqui, por N motivos. Há uma diferença grande de você ser crente no interior. Eu já passei os dois momentos, tá? Servir a Deus, Assembleia de Deus na cidade de Malcajuba. E há uma diferença de você servir a Deus numa cidade grande. Ananindeua é uma cidade grande, é a região metropolitana de Belém do Pará. Parece que a vida na cidade grande é uma vida mais curta. Trabalho, afazeres, preocupações. Quando a gente menos vê, interessante, minha família vem para cá às vezes passar alguns dias. Minha mãe, meu irmão, minha cunhada. Ela fala assim, aqui o tempo passa muito rápido, né? A gente chega aqui, parece que o tempo vai embora. E verdadeiramente os dias estão corridos. Parece que são muitas programações para pouco tempo, para que a gente possa adequar o nosso tempo. Já há algum tempo aqui nessa casa, eu teria me preocupado em falar sobre disciplina espiritual
e sobre a questão de saber ter o equilíbrio em relação ao nosso tempo, saber usar o nosso tempo para tudo, para o lazer, para a família, para servir a Deus, para trabalhar e etc. Muito bem, vários fatores, eles contribuem para que apareçam obstáculos, para que a gente possa adorar a Deus. E como nós podemos observar, tá dando microfonia demais aqui para mim. Se tem algum microfone, desliga por favor. Abaixa um pouquinho aqui o meu retorno, para ver se melhora, e é isso. Olha só, atitude incoerente em relação à adoração em espírito e em verdade. Gênesis capítulo de número 4, olhe para mim por favor. Gênesis capítulo de número 4, vai falar a história de Caim. E em relação à história de Caim, existe uma dúvida acerca de por que Deus teria rejeitado o sacrifício de Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, e teria recebido o sacrifício de Abel. Por que Deus tinha rejeitado ou rejeitou o sacrifício de Caim? E alguém vai dizer porque foi que a oferta que Caim trouxe, seus legumes, Caim era um agricultor, um trabalhador da terra, não tinha sangue. Só que Levítico capítulo 2, Deus, o próprio Deus, estipulou esse tipo de sacrifício para propiciação. E não tem não tem nenhuma passagem no texto bíblico de capítulo 4 de Gênesis que vai indicar que a rejeição de Caim, ela foi por causa que o sacrifício dele não teve sangue. É por isso que quando você ler um texto bíblico, irmão, e o texto bíblico não te apresentar resposta naquela passagem, uma regra de interpretação bíblica o que você não teve de interpretação aqui, você vai ter de interpretação lá na frente. E na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vai dizer que Caim, ele era do maligno. E provavelmente a intenção de Caim foi o resultado de Deus não ter recebido aquela adoração. Caim ofereceu-se uma boa oferta, Caim levou sim o melhor da sua plantação, da sua colheita ao Senhor, só que o coração de Caim era um coração corrupto, um coração caído. Dr. Russell Shedd, no livro Adoração Bíblica, vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer que, usando um termo grego, ele vai dizer que Caim era um homem pecaminoso, e talvez o principal ponto que levou Caim a Deus não receber a oferta de Caim, era que Caim tinha inveja do seu irmão, e o coração de Caim, ele era pecaminoso. Pode colocar 1 João capítulo 3, versículo 11, eu quero que você leia esse texto bíblico comigo aqui, 1 João capítulo 3, 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ou seja, o coração de Caim não era um coração voltado para as coisas de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus esteve encarnado aqui, falando em Mateus capítulo 5, versículo 23 e versículo 24, abre aspas, Jesus disse algo muito importante sobre ofertar, sobre oferecer uma oferta. Nós sabemos que ofertar também faz parte do culto. Da mesma forma que você dá glória a Deus, que você diz aleluia, com a sua oferta, com o seu devolver, você também está adorando a Deus. E nesse texto de Mateus 5, 23, 24, Jesus vai dizer, olha, se tu vieres ofertar, ou se tu vieres trazer uma oferta ao altar, e tu te lembrares que algum do teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, deixa a tua oferta, te reconcilia com o teu irmão, depois vem e devolve a tua oferta no altar. Então você pode observar que Deus, ele está se preocupando não com atos exteriores, porque tem algumas pessoas que pensam que exteriorizar, e o nosso culto, ele virou um estereotipo de santidade muito forte. Eu vou te explicar. Repita comigo, diga assim, exterioridade e tradicionalismo. Preste atenção, toda prática litúrgica que acontece numa igreja, ela visa o bem, ou ela visa a melhoria. Deixa eu te explicar. Por exemplo, toda prática litúrgica de um culto, ela tem boas intenções. Por exemplo, se você pegar os episcopais anglicanos, o culto deles é feito, olhe para mim, irmão, o culto deles é feito com um livro, e esse livro está lá no culto, tudo que vai acontecer, da oração inicial até o amém, sem mexer em nada, os hinos que serão cantados, o inário, os salmos que serão salmodiados, as participações que vão ter na homília, a palavra, os pontos, porque eles querem se preocupar e eles querem que o culto tenha um objetivo e seja um culto sem nenhum tipo de atrapalho. Batistas e presbiterianos usam a mesma coisa. Quem já foi num culto batista aqui? Levante a mão, por favor. Alguém já entrou numa igreja batista aqui, numa igreja presbiteriana?
Só 2 pessoas? Amém? Tu era batista, tu era presbiteriano, tu não levanta a mão. Misericórdia. Eu falei assim, não, era presbiteriano. Olha de onde Jesus tirou ele, irmão. Só Jesus faz isso. Presta atenção para cá. O culto presbiteriano, gente, eu vou trocar esse microfone. Não está dando. Libera lá. O problema não é nem para lá para vocês, o problema é aqui no retorno, que chia muito. Agora tá bom? Pronto, agora não vai chiar mais. Então vamos lá. Da mesma forma, a gente observa os cultos batistas. Então, o culto pentecostal não dá muito para fazer um cronograma. Por exemplo, já tentei diversas vezes, olha, vamos fazer um cronograma aqui, vai ser assim. E a gente vê que muda, né? Porque parece que a liturgia fica mais dependente da ação do Espírito Santo. Então não tem um cronograma preparado, algo fixo. E por que eu estou falando isso? O problema é que o tradicionalismo, por exemplo, cada denominação, cada religião tem a sua tradição. Católicos têm suas tradições, anglicanos, episcopais, reformados, batistas, pentecostais e por aí vai. E neopentecostais e por aí vai. Muito bem, só que esse tradicionalismo da religião, ele vai produzir uma exterioridade em tudo. E o que seria isso? A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque quando Jesus esteve aqui, ele condenou a exterioridade dos fariseus. Vocês sabem o que os fariseus faziam? Os fariseus, enquanto Cristo estava aqui, eles iam para a praça, e vocês sabem que lá na lei de Moisés tinha os filactérios. Os filactérios eram caixas que os judeus usavam aqui na cabeça. Ele pegavam um cabelo e amarravam as caixas aqui na cabeça, ou no braço, na fronte, no braço e na frente da cara. E só que essas caixas de couro, elas eram caixas pequenas. Só que o tempo foi passando e as caixas aumentaram. Então, quando Jesus estava aqui, os fariseus não usavam mais caixinhas pequenas. O que era que tinha nessas caixas? Presta atenção. Pedaços da Torá, da lei de Moisés. Textos da lei de Moisés. Eles iam para a praça pública com seus grandes filactérios e também ficavam de joelhos nas praças públicas para todo mundo ver a exterioridade da sua santidade. Ou seja, eles queriam mostrar as suas roupas de galas, os seus lindos vestidos. Era um ato de santificação. E Jesus chamou isso de culto hipócrita. E Jesus sabia que esse tradicionalismo nada mais era do que eles queriam mostrar uma santidade que eles nunca viveram. Isso é muito perigoso, porque o tradicionalismo de nenhuma igreja adere santidade para você. Quer ver uma coisa? Deixa eu abrir aspas aqui. Você pode entrar numa denominação onde o pastor se preocupe com uma irmã que use brinco. Cadê as irmãs que usam brinco aí? Cadê? Levante a mão. Isso. É bom ou não é colocar um brinquinho, irmão? Você gosta de colocar um brinquinho? Vá lá na igreja do pastor João Carlos, na Paraíba, para você ver se você entra de brinco lá. Você não entra não, irmão. Ele vai para cima. Ele questiona. O que é isso? Tradicionalismo. Agora preste atenção. Tem pastores que se preocupam com um adereço. Um colar, um pingente e um brinco. Mas eles não se preocupam se o irmão usa um gato de energia na casa dele. Olha só um abismo para o outro. Que coisa incrível. Ou seja, a gente precisa entender que essa exteriorização de tudo isso, exteriorizar é perigoso. E presta atenção, esse exteriorizar vai muito além disso. Você sabia que o próprio aleluia, a palma que nós batemos, a língua estranha que nós falamos, até mesmo a leitura da palavra, você pode estar exteriorizando uma santidade que você não tem. Eu acho engraçado, irmão. Você conversa com o irmão e quando ele fala com você, o tom da voz dele é normal. E irmão, quando ele pega a oportunidade para ele pregar, cumprimentam os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Aí quando ele tira o microfone, oi irmão, paz do Senhor, tudo bem? A gente tem que ter cuidado, porque essa exteriorização, isso é em tudo. Você sabe que existe, olhe para cá, olhe para mim aqui, deixa eu te ensinar. Você sabe que existe no nosso meio
aquela famosa briga sobre espiritualidade. Pentecostais elitizaram 3 dons. Qual foram? Diga: profecia, línguas estranhas e dons de curar. Por que esses 3? Porque são dons externos, são dons que você vê a manifestação. Pregação, profecia, curar e línguas estranhas, são dons externos. E esses dons, criou-se uma elite espiritual. Por exemplo, às vezes o irmão está vendo o irmão falando em línguas do lado dele, e ele entona mais a voz dele para mostrar que ele está mais espiritual. Ou se o irmão está naquele negócio de roda-roda, no gira-gira, ele vê o irmão girando, ele quer girar mais que o irmão para mostrar que é mais poder nele. E isso é perigoso, presta atenção. Eu não estou condenando o ato, e não estou dizendo que você não pode levantar a sua mão, dizer glória a Deus, você pode e deve continuar fazendo isso. Só que a verdade é, não se esqueça que Deus ninguém engana. E se falando e se tratando de culto, e nós viemos aqui cultuar ao Senhor, a gente precisa entender que a simples leitura da palavra, eu cantar o hino, eu levantar a minha mão, bater uma palma, pode ser um obstáculo para Deus não receber a minha adoração. Por quê? Porque eu estou preocupado em fazer aquele ato, não querendo a glorificação ou adoração do reino, mas estou querendo aparecer para alguém de uma certa forma. E não se esqueça disso, Deus é soberano e vê todas as coisas. Amém ou não amém? Muito bem, escute só. Olhando para esse ponto, a gente pode observar outra coisa. Repita comigo assim, diga assim: obstáculo da rotina. Fale: obstáculo da rotina. Isso. Em relações interpessoais, hábitos representam perigo. Geralmente as esposas, elas reclamam dos esposos, que os esposos não dão atenção, não beijam mais ela, não abraçam. Por quê? Relações interpessoal virou hábito. Sabe o que é interessante, irmão? As irmãs podem dar glória a Deus, não é pecado não, viu? Que quando esse cabra estava namorando, ele só queria estar beijando a irmã. E beijava, e cheirava, e fazia aquilo, e levava para passear. Da glória, irmão, que Deus está falando. Aproveita para te vingar aí no culto dele. Só que agora casou, 5 anos de casal, 7 anos de casal, 10 anos de casado, parece que esfriou. Aí as irmãs reclamam: olha, pastor, não me abraça mais, não compra um lanche miserável para mim mais no domingo depois do culto. Porque na relação interpessoal virou hábito. E quando vira hábito na relação interpessoal, é perigoso. E a relação tua e de Deus em adoração, ela é interpessoal. Ela não é uma relação pessoal, ela é interpessoal, é você e Deus. Então a gente precisa ter cuidado da mesma forma, para que essa relação nossa e de Deus, ela não possa virar o quê? Rotina. Por exemplo, com muita facilidade, olhe para cá, com muita facilidade, um culto pode virar rotina. E nós vamos observar isso aonde? Na Bíblia. O que empolgava antes, não empolga mais. Eu tenho 2 exemplos para dar para vocês. Primeiro exemplo. Em Atos capítulo de número 27, a igreja começou e o culto ali não era rotineiro. Me prova, pastor, provo. Paulo, segundo esse texto, começou a pregar e foi até meia-noite. Um caiu da janela, morreu, ele ressuscitou. Depois ele serviu a ceia e esse culto foi até 6 da manhã. Que culto é esse que não acabava? Também, irmão, não tinha como ter rotina aqui. Pergunte por quê? O Espírito Santo tinha acabado de descer. Eles estavam muito cheios do azeite, dava gosto de estar ali naquele culto. Irmão, uma coisa é você vir na igreja e ouvir um homem ou uma mulher que está cheio de Deus. Você sair da sua casa com aquela expectativa: olha, eu vou lá porque o meu pastor, o meu líder, a minha líder vai ter uma palavra para me abençoar. Eu tinha um dirigente, olha isso, eu não vou falar o nome dele. Nós congregávamos numa congregação e ele chegava no culto e ficava dormindo no culto assim, ó. Olha para cá. E o culto rolando, tá o departamento cantando. O homem trabalhava tanto, irmão, aqui para todo mundo me ver, que ele ficava assim no culto, ó. De repente, quando ele escutava algum barulho, ele já levantava assim, ó. Ele já levantava falando língua, estou falando para você de brincadeira. Pode rir aí enquanto eu coloco o microfone aqui. Ele já levantava no mistério. Por quê? Agora entenda, um homem que dirige uma igreja, olhe para cá, por isso que um pastor de uma igreja, olhe para cá, ele precisa ser bem remunerado para que ele possa exercer o ministério dele. Dr. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, não concorda que o pastor tenha 2 profissões, porque ele disse que se o pastor fosse colocar em outra profissão, ele não vai conseguir render para o rebanho.
Como é que um homem que sai da casa dele 6 da manhã e volta às 6 da tarde consegue trazer um sermão, se eu preciso de 4, 5, 6 horas no mínimo para preparar um sermão bom para pregar para você? Então você pode observar, infelizmente muitas pessoas têm essa visão de colocar pessoas para tapar o buraco. Só que aquilo que empolgava no começo da caminhada, o louvor, a sede de aprender, de servir os irmãos, parece que se perdeu. O outro exemplo é a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o apóstolo João disse assim, vocês dizem que estão vivos, mas vocês estão mortos. O culto estava frio, rotineiro. Era aquela famosa congregação que os crentes falavam assim, não vou hoje, já sei que o pastor vai falar. Toda sexta-feira é esse bendito testemunho da vida desse pastor. A igreja já escutou 387 mil vezes esse testemunho, mas toda sexta-feira ele insiste em contar o testemunho dele. Por quê? Porque não tem preparo. E isso vai fazer o quê? Desanimar a igreja. A igreja vai cair na rotina. Não vou mais. Eu já sei o que vai acontecer. O departamento vai cantar, os adolescentes vão cantar, os jovens vão cantar, o porteiro vai brigar com as crianças que estão no bebedouro. Já sei tudo o que vai acontecer no culto. Vira rotina. E isso é um problema muito... Observa comigo uma coisa aqui. Diga glória a Deus aí, irmão. Ou melhor, perceba comigo uma coisa aqui, O homem carnal... Olha isso, irmão. Essa frase é do Dr. Russell Shedd, ela é linda. O homem carnal, ele pode até ficar feliz em um culto. Por quê? Uma pessoa vem ao culto com N motivos. E o homem carnal que ainda não nasceu de novo, vamos dizer, não vou dizer nem carnal, uma pessoa que ainda não tem o entendimento bíblico do que é culto, do que é Deus, do que é adoração, ela pode até vir ao culto e se aliviar. Poxa, eu tive um dia difícil hoje, eu vim aqui, eu ouvi uma palavra, eu vi um louvor, só que escute isso. Já, irmão, o homem espiritual, aquele que já conhece Deus, aquele que já sabe o que é um culto, escute isso aqui, se ele não cultuar em espírito e em verdade, ele sai sem paz daqui da igreja. Pergunte por quê? Porque ele sabe, olha aí, que adorar não é uma parte da vida dele, mas que adorar é a própria vida dele. Então, quando uma pessoa que chegou aqui, olha, eu estou 2 meses falando sobre culto aqui dentro dessa casa. 2 meses falando sobre adoração e sobre culto. Então, quando você que já aprendeu o que é adoração, o que é culto, como é que Deus quer, a forma que a Bíblia ensina, quando você chega aqui e não consegue prestar um culto devido a Deus, ou seja, o teu cordeiro chegar manco, você sai daqui triste. Poxa, Senhor, não foi legal hoje. Não te adorei como deveria. Não prestei um culto bom a ti. Não consegui ler minha Bíblia. Não tive um momento de adoração. Tem pessoas que não. Elas chegam aqui, Rafael cantou, chorou, pronto, está feito. Só que o culto não é para ti. Aleluia. A gente não pode chegar de forma de qualquer jeito. Vamos lá. Outro ponto muito aqui. Repita comigo, diga assim, mundanismo. Eu tenho um conceito de mundanismo. Na verdade, o conceito de mundanismo são vários conceitos, mas eu achei legal esse conceito aqui que eu anotei. Eu vou compartilhar com você. O mundano, no seu sentido mais abrangente, ele quer dizer tudo o que compõe a vida independente de Deus. Ou seja, uma pessoa mundana, o mundanismo pode ser o teu prazer, pessoas, lugares, coisas e pensamentos. E quando eu falo amor ao mundo, eu não me refiro a você beber, fumar e se prostituir, ou seja, amor ao mundo prático somente. Mas quando eu falo amor ao mundo, você pode amar o mundo vindo cultuar todo dia aqui. Que é o pior, de pessoas que vêm cultuar, vêm assistir culto, na verdade vêm assistir culto, porque uma pessoa que ama o mundo, ela não consegue cultuar, não consegue biblicamente cultuar. Então eu não falo de amar o mundo de forma prática somente. A gente pensa, o irmão ama o mundo porque ele vive bebendo, ele vive se prostituindo. Não, irmão, escute isso aqui, lá vai. Se você estiver, escute, amando qualquer prazer mais que as orações, você ama o mundo. Qualquer livro mais que a Bíblia, você ama o mundo. Qualquer casa mais que a casa de Deus. Qualquer mesa mais que a mesa da Santa Ceia. Qualquer pessoa mais do que Jesus Cristo, você está com problema. Você está com um problema. A gente, como servo de Deus, tem servo de Deus aqui? Como cristãos, pessoas preparadas e que já entenderam. Irmão, esse momento, escute, você está cansado de saber disso. Esse momento aqui é o melhor momento do seu dia.
Hoje eu falei para uma pessoa, e ela está aqui, e não adianta vocês adivinharem. Ele falou, pastor, eu não vou para o culto. Eu falei para ele, meu irmão, se o senhor tivesse o mesmo ânimo para ir para a igreja que o senhor tem para o seu trabalho, o senhor estava numa dimensão espiritual diferente. E ele está aqui, para a glória de Deus. Ele escutou a exortação e veio. Porque se você acorda cedo, e toma o seu café, e toma um banho, e passa o perfume, e vai para aquela garra, toma um café preto, come um pão com ovo, vou trabalhar, chega cedo, aí chega no culto morrendo, porque tu pensa que quem te sustenta é o teu trabalho. Não é o teu trabalho que te sustenta. Levante a sua mão. É o Senhor que te dá saúde e vigor. Irmão, presta atenção. Eu vi uma coisa num podcast, eu achei fantástico, uma mulher falando para duas jovens. Ela perguntou para a jovem: se você pudesse ter R$1 milhão, o que você faria? Ela falou: eu faria tal coisa, compraria uma casa. Se eu pudesse te dar 2 milhões, eu faria isso e faria. E se você pudesse acordar com 2 milhões, eu ficaria muito feliz. Ela falou assim: e se você não pudesse acordar, qual você escolheria? Acordar ou ficar sem os 2 milhões? Ela disse: acordar. Porque o que é que vale ter 2 milhões e não acordar? Então ela falou: então glorifica, porque você acordou. O acordar é melhor do que 2 milhões de reais. Aleluia. Hoje você vai dormir, levante a sua mão, você tem problemas, você tem dificuldades, você tem desertos, você tem luta, mas amanhã, ou melhor, hoje, enquanto você dorme, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua vida, Deus guarda o seu, e quando você acordar pela manhã, o Senhor dizendo: olha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovam a cada dia, é Deus dizendo: eu estou te dando mais uma oportunidade. A gente vai observar, olhe para mim, que não é fácil. Deixa eu correr aqui, que são 8h45. Deixa eu correr aqui. Diga comigo, outro ponto, diga assim: pecado não confessado. Como fazer? Pastor, como é que eu posso vencer o meu egoísmo, parar de mentir, vencer meus pensamentos impuros, gostar de pessoas que não gostam de mim? Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, você só reconhecer que você é tudo isso. Uma vez falaram para Spurgeon, estão falando mal de ti. Ele falou assim: releva. Se eles soubessem que eu sou pior do que eles estão falando. A gente é ruim de natureza. A gente é ruim, irmão. Sem Jesus nós somos mortos vivos. Pessoas carnais, com pensamentos impuros, impróprios, escravos do diabo, do sexo, do pecado, da prostituição, de qualquer tipo de coisa. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, justificados pelo sangue da cruz do Calvário. Primeiro ponto: só reconhecer é suficiente? Não. Tem gente que fala todo o tempo: pastor, eu preciso largar isso, pastor, eu preciso deixar isso, pastor, eu preciso parar com isso. Então eu preciso de quê? Repita: reconhecer, me arrepender e deixar. E aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Amém ou não amém? Muito bem. Cristo prometeu, olha só, João 15:5, põe esse texto aqui. Evangelho de João, capítulo 15, verso 5. O Senhor Jesus prometeu que Ele vai habitar em nós. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer absolutamente. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente. Sem mim vocês não trabalham, sem mim vocês não pagam conta, sem mim vocês não crescem, sem mim vocês não crescem, sem mim vocês não vão, sem mim vocês não prosseguem, sem mim os seus filhos não crescem, sem mim não tem emprego, não tem comida, sem mim vocês não podem fazer nada. Só que escute, só que Cristo não habita em qualquer um. João 15:3, nesse mesmo texto ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Olha essa palavra que eu vou te falar. Êxodo capítulo 30, versículo 17, capítulo 30, versículo 17 ao 21, fala do sacrifício. Só que antes de eu chegar, o caminho da adoração, repita comigo essa frase: o caminho da adoração, ele passa pela bacia e pelo holocausto, para depois chegar no Santo dos Santos. Você não entendeu, né? Porque você não entende nada de Antigo Testamento, eu acho. Presta atenção. Antes de eu entrar no tabernáculo, tem uma bacia. O sacerdote tinha que se lavar. Depois que ele se lavou, tem um altar para ele oferecer um holocausto.
Aí ele entra no alto, tem um candelabro, uma mesa de pão, um altar de incenso, depois a Arca da Aliança. Até eu chegar no Santo dos Santos, primeiro eu tenho que me lavar. Não posso chegar de qualquer jeito. Depois que eu me lavei, eu tenho que oferecer culto que não tem nenhum tipo de sacrifício, não vale de nada. Culto tem que ter sacrifício. Senhor, vou sacrificar o meu trabalho hoje para mim te adorar. Só quem tem fé que consegue isso. Por exemplo, pessoas que são autônomas, trabalham para si próprio, Uber, pessoa que tem suas empresas. O camarada não tem coragem de fechar a empresa dele um dia para vir cultuar a Deus. Está morrendo espiritualmente, está com o dinheiro cheio, está com o bolso cheio de dinheiro, mas está morto espiritualmente. Deixa eu te perguntar, quanto é que vale uma vida de comunhão com Deus? Quanto é que vale um lar restituído? Quanto é que vale um lar cheio da graça de Deus? Quanto é que vale comunhão com o Espírito Santo? Nenhum dinheiro do mundo pode pagar a comunhão. Ei, foi por isso que Davi ficou doidinho. Diz: Deus, tira tudo de mim, meu ouro, minha prata, minhas mulheres, minha fama, minha riqueza, minha glória, só não tira de mim a tua presença. Não pede essa presença não, irmão. Agora presta atenção. Eu não estou falando para você parar de trabalhar. Se você parar de trabalhar, você não come. Eu estou falando para você aprender a ter equilíbrio com o teu tempo e saber, irmão, o dia que a igreja saber colocar Deus como prioridade. Meu Jesus amado. Olha isso aqui. Ageu capítulo 2, todinho. Zorobabel e Josué. O povo está voltando de 70 anos de cativeiro. E Deus dá uma ordem para os dois líderes. Ele fala assim: quando vocês chegarem lá, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é o templo. Pergunte por quê? Porque se a tua vida espiritual estiver bem, todas as outras áreas da tua vida vai estar bem. Sabe o que eles fizeram? Ouviram a palavra de Deus. Primeiro é a minha casa, vão lá, levante o templo que eu quero culto. Eles foram aplanar as casas deles, forrar as casas deles. Ou seja, cuidar dos seus próprios benefícios. É diferente de hoje. Irmão, só muda o tempo. O ser humano é o mesmo, caído e longe de Deus. Olhe para cá. Sabe o que Deus disse? Para de dar erva. Cheiro verde não nasce mais. Chuva, cessa. Quando apertou o bolso, Zorobabel, bora voltar a fazer o templo de novo? Não tem jeito, irmão. De qualquer forma, tu vai ter que fazer aquilo que Deus quer. Tu não te governa. Aleluia. De qualquer forma, Deus ele vai criar uma situação para você fazer aquilo que Ele tem para você. Então não acha culto, irmão, não acha culto rotineiro, pelo amor de Deus. Sabe que um pregador reformado falou? A Romênia é um país que lá não pode ter culto. E quando pode ter culto, as igrejas estão totalmente lotadas. Pergunte por quê? Porque eles têm necessidade. Sabe por que o povo brasileiro, os crentes brasileiros não valorizam as igrejas? Porque em cada esquina tem uma igreja. Em cada esquina tem uma placa, uma denominação. Eu posso ir quando eu quiser, meio-dia, de tarde, de noite. Ou seja, tem para dar e vender. Deixa faltar culto. Deixa faltar reunião. Deixa esse governo corrupto daí, se for permissão de Deus, deixar esse governo estabelecer leis. E a igreja começar a parar, que você vai começar a valorizar momentos de comunhão como esse. E a gente tem tudo, irmão, ô glória. E às vezes não valorizamos. Olha só. Desinteresse e ingratidão. Escute. Olha isso. Tem interesse em tempo de tecnologia. Ter interesse em tempo de tecnologia ficou bem mais difícil. Antes, a nossa luta era só a TV e o videogame. Agora, irmão, parece que os demônios multiplicaram. Antes era só as novelas da Globo. Agora tem Netflix, tem Instagram, tem Facebook, tem rede social, tem mídia, tem pornografia que está lá no alto índice. E escute, eu não estou dizendo que isso é ruim, que é do diabo. O que é ruim é a gente não saber usar da forma correta. Pelo amor de Deus, você está no mundo. A gente não vai viver aqui como se a gente fosse um anjo. Não, mas escute isso aqui. Qual o preço espiritual que você paga pelos duvidosos prazeres que nós temos com tudo isso que a comunicação nos oferece? Primeiro, o preço que eu pago, paga-se um caro preço pelo tempo desperdiçado. Irmão,
Eu estou terminando o meu 10º livro esse ano. 10º livro. E eu não falo isso aqui com soberba, viu? Por quê? Porque eu sei que se eu não crescer, se eu não estudar, se eu não desenvolver, o que é que eu vou dar para vocês? Só dá quem tem. No tempo que tu está assistindo toda a série, como é o nome da série famosa que tem aí agora? Fala aí, tu sabe, eu sei que tu assiste, fala aí. The Lost não sei o quê. Como é o nome daquela outra lá famosa? Fala, Rafael, que eu esqueci, me deu um branco. O tempo que tu está lendo essa série, tu já tinha lido o Novo Testamento. Tu já tinha lido o Antigo Testamento. Tu já tinha lido um livro de 100 páginas por semana. Um livro por semana, ou pelo menos um livro, irmão, se tu lê, olha para mim, se tu lê um livro por mês, tu lê 12 no ano. E cada livro que tu lê, tu cresce, tu vai aprender alguma coisa. Se tu lê 2, tu lê 24. Meu irmão, é só tu aprender. Em tempo que eu estou perdendo com o Instagram, com o celular, beleza, li meu livro, li minha Bíblia, fiz meu devocional, vai lá, curte as tuas fotos, manda uma postagem, usa, aproveita o que Deus criou, mas você não pode focar só nisso. Olha se tem lógica, olha o paradoxo. A geração que era para ser a geração mais inteligente, a geração que era para ser a geração mais sábia, é a geração mais burra. Sabe qual é a geração boa? Você vai dar glória agora. Aquela que o menino entrava na vala, comia casca de ferida, jogava taco, jogava fura-fura, empinava pipa. Geração boa, que viveu bem a sua qualidade de vida, a sua adolescência. Apanhava, brigava, nadava no rio. Agora o menino, se ele botar a cara na rua, ele fica resfriado, porque vive com uma praga de um celular, 24 horas vendo pornografia na sua mão. Quer que eu te diga uma coisa? Para que haja temor no arraial, o tempo desperdiçado não volta. Não volta, irmão. Você vai se arrepender amargamente se você não mudar a sua rotina de vida. Porque essa casca aqui, ó, ela só está morrendo, está envelhecendo. Paulo diz em Corinto que o espírito fica mais novo, mas que o corpo morre. O livro que você não leu esse mês, o tempo não vai voltar para você fazer isso mês que vem. Uma vez o irmão chegou e falou assim: pastor, eu não quero mais trabalhar nisso, pastor. Eu estou com essa enfermidade, eu não consigo mais. Ele era autônomo, tinha uma profissão autônoma, não consigo mais fazer isso. Eu falei: irmão, o senhor tem estudo? Ele disse: não. Como é que o senhor quer arrumar uma profissão se você não tem escolaridade? Se você não tem estudo? Ô meu irmão, Deus vai derramar uma graça muito grande por alguém errar um pix na tua conta bem gordo. Vai nessa, não devolve não, para te ver. Vou falar, irmã Alessandra, posso falar? A irmã Alessandra foi mandar um pix para alguém, ela errou o pix e mandou para um cara até hoje. Pergunte se ela conseguiu de volta. Era o dia bom, mal para ela, e era o dia bom para o cara, que ele pegou um pix bem gordo dela. Viu? Mas isso não acontece não, irmão. Segundo, paga-se caro pela escravidão da mente obcecada por um monte de besterol. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, com todo respeito. Eu sou corintiano, tá? Na verdade sou de Cristo, mas simpatizo com Corinthians. Olhe para mim. Não está numa boa fase, mas é normal. Aqui no Pará, Leão, agora deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim aqui. O que é que um jogo de futebol soma na tua vida? 11 machos de cada lado, suado, correndo atrás de uma borracha velha. E o cara podendo estar com a Bíblia aberta na casa dele. Meu Deus. Irmão, nós perdemos o foco. É por isso, também, olha, não vou ser extremista, tá? Tem uns pastores aí que já são extremistas demais. Por exemplo, Paulo Júnior não assiste televisão. Foi o critério dele. Ele quis fazer isso. Respeito a opinião dele. Apesar de eu achar um pouco extremista, a gente não pode viver numa bolha também. A gente precisa passear, precisa... Mas eu te pergunto, o que é que um jogo de futebol soma na tua vida espiritual? Me responde aí, irmão. Fala, esses que vivem postando no Repá, por aí, fala. E não é indireta para ninguém, é ensino. Não soma nada. 45 minutos, tu lê 30 páginas, mais 45, mais 30, meu irmão. Foco. Tu pensa o quê? Terminou o jogo, todo mundo lá está milionário, rico,
tem patrocínio da Nike, da Adidas, e você está aqui no 40 horas, buscando e ralando para crescer. Vai pagar o preço, o tempo não volta. Estou te ensinando, viu? Terceiro, paga-se caro pelas conversas vazias, pelas fofocas que não tem absolutamente nada para te edificar. Sabe o que eu fico pensando, irmão? Olhe para mim aqui. Eu tenho certeza que alguns irmãos nossos na fé, eles pensam assim: vai ter um dia que o pastor vai pregar, ou que vai vir um pregador de fora, ou que o Rafael vai ministrar uma mensagem, ou que vai vir uma cantora, ela vai cantar e Deus vai mudar a minha vida para cima. Vai nessa, vai. Avivamento, todo dia. Todo dia. O pão de hoje não serve para o pão de amanhã. Amanhã tem que ser outro pão. Você já viu o pão careca que você compra na padaria? Já viu? No outro dia está como? Duro. Só fica bom como? No fogo, entendeu? Você não pegou, irmão. Aleluia. Se tu pegar o pão, no outro dia está igual tá duro. Aí tu pega como é o nome daquele negócio lá? Aquela chapa, esquenta ela da glória aí, meu irmão, que tu está entendendo isso. Coloca lá e serve para se alimentar de novo. Lá no deserto, o Senhor falou: olha, a medida, só para você entender, para trazer para o nosso português, a medida é 1 quilo que vocês podem colher, todo dia. Tinha uns que não tinham fé, colhiam 2, no outro dia, estava só bicho. Na sexta-feira, sábado, ninguém colhe, então vocês vão colher dobrado, era provisão diária. A tua vida espiritual é assim. Aí, presta atenção, foi fichado numa empresa, da glória que Deus te abençoou, está fichado numa empresa, isso. Aí o gerente falou: olha, você vai começar na ala tal. E de repente, essa pessoa começou a crescer na empresa. Da limpeza, ela passou para supervisionar. Da supervisão, ela passou para a direção. Da direção, ela já está como uns grandes. Só que se tu perguntar para ela, todo o tempo fazendo curso, todo o tempo se especializando, todo o tempo correndo atrás, todo o tempo fazendo pós, sim ou não? Tu acha que a vida espiritual é como? Aleluia. Vamos lá, estou terminando. Diga comigo assim: equilíbrio e sabedoria. Equilíbrio e... não é para você se desligar do mundo, nem de tudo, nem de todos. Olha isso aqui, mas é você procurar cortar o que desvia a atenção e o que esfria a tua comunhão com Deus. Irmão, tem gente que parece que já está dependente do celular. Está complicado. Se você aprender a ter disciplina espiritual, organizar seu tempo, você poderá fazer o que gosta e não vai perder a comunhão com... Último ponto: preguiça e negligência. Dê um glória a Deus aí. Irmão, posso terminar? Dr. Russell Shedd disse assim, há mais zelo, olha isso, para reflexão nossa, há mais zelo entre comunistas ateus e fanatismo de seitas, de adeptos de seitas heréticas como Mormons e Testemunho de Jeová, do que entre os membros do corpo de Cristo. Como é que o Mormon e o Testemunho de Jeová, que prega Smith, que prega o Russell do Testemunha, que não tem uma doutrina bíblica inspirada, como é que os caras estão todo dia de manhã, de tarde e de noite na rua? Cadê o glória, irmão? Acabou? Dá um glória aí, irmão. Como é que a gente que é membro do corpo de Cristo, que somos filhos da verdade, não temos disciplina? Vocês sabem quem foi uma das religiões que mais cresceu nos Estados Unidos esse ano? Os Mormons. Sabe quem foi que dominou a Europa? Os muçulmanos. Sabe quanto cresceu o Islã? 500%, o cristianismo, 27%. Por quê, pastor? Já tenho um culto, já assisto o culto, já vou terça, já for domingo. Isso quando eu venho terça domingo, já bati meu ponto.
Olha a preguiça, vai-te com a formiga, irmão. Escute, o que cria a preguiça? Vamos aprender para combater. Primeiro, repita comigo, o sono. Último ponto, o sono. O cara deita tarde, ele não vai conseguir acordar cedo. Ou seja, se tu gastou toda a tua força no trabalho, tu não vai conseguir chegar aqui e dar um bom culto para o Senhor. Não vai conseguir. Viu? Segundo, membros preguiçosos contaminam a igreja, sugam a igreja como um vampiro e desanimam outros crentes. Tu olha para ele e está morrendo. Ah, Senhor, aleluia, meu Deus. Desperta tu que dormes. Ambiente desvalorizado. Sabe que tem? Se eu ficar com raiva do pastor, vou para a quadrangular. Se eu ficar com raiva do pastor da quadrangular, vou para Deus e Amor. Se eu ficar com raiva do pastor Deus e Amor, vou para a Assembleia de Deus. Ele fica nessa, é uma macacada doida. Aí aprende uma doutrina daqui, uma doutrina dali, uma doutrina de lá, daqui. Não cresce, não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita. Conclusão: que absolutamente nada, levante a sua mão direita, interfira em nossa comunhão com Deus. E que possamos romper todos os obstáculos e servir a Deus de coração. Olha para a tua Bíblia aí. Pega ela na tua mão e diga assim para ela: vamos fazer as pazes hoje. Isso, diga para ela: eu prometo que eu vou te ler, te estudar, te apreciar, meditar. O teu crescimento está aí, irmão. Aí está o teu crescimento. Fuça esse livro aí, pesquise esse livro aí, compra livro para te auxiliar, monta uma pequena biblioteca, pergunta, vai na internet, procura um pastor sério, faz alguma coisa, você precisa crescer. Você viu o texto que nós lemos em Isaías 11 no final? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. O avivamento vem através do conhecimento da verdade. Mas pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Foi o diabo que falou isso. Tu consegue sim. O Espírito de Deus habita dentro de você. Você consegue sim. Que toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Que toda barreira caia por terra, diz o Senhor dos Exércitos. Que todo atrapalho seja repreendido. Que toda obra do mal caia por terra. Que essa corrente seja lançada por terra. Você está perdendo passar a Melissa para minha filha. Já está em Levítico. Tem 11 anos. Viu? Pensa que é fácil? Tem que estar brigando com ela. Sara, vai ler tua Bíblia. Sara, vai ler tua Bíblia. Quer jogar? Vai ler tua Bíblia, Sara. Sara, quer jogar? Vai ler tua Bíblia. É guerra, irmão. É guerra para criança. É guerra para o adolescente. É guerra para o maduro, para o casado, para o jovem, para o solteiro. É guerra. O diabo não quer que você tenha comunhão e intimidade com esse livro, porque ele sabe que a partir do momento que você crescer com esse livro, muita coisa vai mudar na sua vida para sempre. Aleluia. A irmã Francisca, a senhora tem quantos anos, irmã Francisca? A irmã Francisca tem 61 anos. A senhora tem quanto tempo de fé? Não, de fé, que a senhora aceitou a Cristo. 10 anos. Mas a senhora me confessou outro dia que a senhora está vivendo um momento especial agora, de conhecer a palavra. Você já observou ela no culto, irmão? Ela vem com uma canetinha. O pastor está falando, alguém está falando, ela está. Ela me disse: pastor, quando eu chego em casa eu vou analisar tudo que... Sabe o que é isso? Sede. Tem gente que já está pensando: chegar em casa eu vou colocar minha série. Deus me revela. Irmãos, presta atenção. Você pode assistir a sua série depois que o seu dever de casa tiver feito. É só isso que está faltando. Disciplina espiritual, irmão. Eu estou sentindo graça de Deus em falar isso aqui. Deus está falando assim: olha, conserta o teu tempo e põe disciplina. Depois que tiver tudo ok, já leu, já estudou, já bateu o ponto espiritual, aí tu assiste teu Flamengo, teu Repá, tu assiste a tua série, tu faz o que tu quiser.
tu é liberto, do Senhor é a terra, toda essa plenitude, tudo que existe nela, tudo que há e todos os que nela habitam. Pegaram as matas, deram para o Curupira, pegaram os mares, deram para Iemanjá, pegaram não sei o que, deram para o Preto Velho. Nada é do demônio, tudo é do Senhor, a terra é dele, toda a sua glória e toda a sua plenitude. E de quem é isso, pastor? É nosso. O Senhor disse: olha, cresça, multiplique e domina sobre... Meu irmão, é para nós dominarmos sobre tudo, não para tudo dominar sobre nós. Pessoas que são escravos dos seus prazeres, das suas vontades, mundanismo, concupiscência dos olhos, de tudo que vê. Caia por terra toda barreira, todo mal. Que o nome de Jesus seja glorificado. Eu vou ouvir testemunhos no meu WhatsApp. Pastor, estou lendo a minha Bíblia. Pastor, comecei Mateus, vai dando glória. Pastor, comecei o Evangelho. Pastor, estou lendo as cartas de Paulo. Pastor, estou no Antigo Testamento. Pastor, estou com disciplina. Estamos sentando com os nossos filhos e orando. Nós precisamos ser cristãos diferentes. Nós precisamos ser cristãos diferentes, separados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Viver diferente e viver verdadeiramente um novo momento com Deus. Você vai observar, terminei. Quando você chegar no culto, fazendo a sua missão de casa, sua tarefa de casa, teu culto é diferente. O pregador, ele é honrado. Já terminei, irmão. O pregador, ele é honrado, porque ele se alimenta duas vezes. Ele se alimenta enquanto ele prepara o sermão, ele se alimenta enquanto ele prega o sermão. Aleluia. Não precisa muito. Pastor, eu não tenho rotina disso. Vai devagar. Lê um salmo. Medita naquele salmo. Tu está com o teu café aqui? Não consigo jejuar. Deus vai te dar força. Abre um salmo. Um gole de café, uma lida no salmo. Um pãozinho, um salmo. Quando você vê, você já vai estar uma bênção, irmão. Você já vai estar aconselhando família, casamento. Você já vai estar dando palavra para alguém. Deus quer fazer algo e quer que nós cresçamos em graça e em conhecimento. Terça-feira que vem, nossa última mensagem dessa série. Vamos fazer uma festa para Jesus aqui, e o nome dele vai ser glorificado. Pode encerrar, você de casa, Deus te abençoe e te guarde, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Bata uma palma para o Rei Jesus aí.